Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 8 da terceira parte. O capítulo 8 fala sobre o médium obsediado. Esse capítulo é muito interessante. Das Recordações da Mediunidade da Ivone Pereira, ela diz o seguinte: se um médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, ou, por qualquer outra circunstância, demonstrar sinais de domínio de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer tipo de labor mediúnico, visto que já não poderá inspirar confiança às comunicações que receber e se poderá também prejudicar grandemente, dando ensejo à solidificação da obsessão. Aqui tem uma coisa muito importante que a Sueli fala. Todo obsediado é médium. Por quê? Porque sofre a influência, não é? Mas tem um detalhe. Isto não significa, contudo, que ele deva desenvolver a sua mediunidade. Na maior parte das vezes, é exatamente o que ele não deve fazer, né? É claro, depois que faz um tratamento, aí sim pode-se pensar nisso. Continuando, antes de mais nada, requer um tratamento espiritual, orientado pela doutrina espírita e condizente com o seu estado, né? Então, vejam, todos aqueles que sofrem a ação de um obsessor são médiuns, porque sofrem a influência. André Luiz esclarece: o obsediado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano, né? Isso está no Missionários da Luz, tá? São médiuns doentes, diz o citado autor espiritual, que trazem consigo aflitiva mediunidade de provação. Quando a se encaminhar um médium obsediado às reuniões para educação e desenvolvimento da sua mediunidade, é ainda André Luiz que adverte ser indispensável que, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste, lembrando que não se constroem paredes sólidas em bases inseguras, né? Ou seja, é a reforma íntima, é o estudo, né? Tudo isso. Há que se ter cautela no que se refere à problemática mediúnica do obsediado, pois, com o pensamento cerceado pelo obsessor, logicamente não está em condições de um desenvolvimento mediúnico normal. Deve-se tratá-lo com os recursos que o Espiritismo oferece, não se dispensando o tratamento médico que o caso requeira, e atentos a que, em muitas situações, os desajustes espirituais refletem-se no corpo físico, lesando-o. Vejam só, vou repetir. Olha, atentos a em que muitas situações os desajustes espirituais refletem-se no corpo físico, lesando, ou seja, lesando o corpo físico. Então, por isso que a gente encontra muita gente por aí que não conhece a doutrina espírita em situações muito complicadas no corpo físico, com doenças várias, né? Então, vejam bem. Enfatizamos essa necessidade, lembrando que a doutrina espírita não veio para substituir a medicina terrestre. Nem os médiuns pretendem a tarefa que compete aos médicos. A finalidade maior do Consolador é a cura das almas. Então a gente sabe que, veja, a lesão está no perispírito, né? Por quê? Porque alguma coisa a gente fez no passado que lesou o perispírito.
Então, isso vai devagarzinho vazando para o corpo físico, até tornar uma doença que os médicos conseguem diagnosticar. Mas antes disso, ela continua lá no perispírito, entende? Então, é isso que a gente tem que lembrar. É preciso curar o perispírito também, não só curar o corpo físico, tá? Mas continuando. Quanto aos médios que já estão atuando, os que já têm uma atividade equilibrada, seria absurdo catalogá-los todos como obsediados. Embora todos os médios, tanto quanto todos os seres humanos, sejam suscetíveis de sofrer obsessões. Isso não quer dizer que alguém que frequenta o centro não vai estar sujeito a uma obsessão. Pode estar, se a pessoa abrir a guarda. Como diz Joana de Ângeles, ninguém que está em regime de exceção na face da terra, né? Então, todos estamos sujeitos. Ante uma obsessão sutil ou evidente a afligir o médium, afirma Kardec categoricamente: a obsessão de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda a comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Kardec dedica ao problema da obsessão o capítulo 23 nos Livros dos Médiuns, asseverando que ela se apresenta em 3 principais variedades. Então, a obsessão pode ser simples, de fascinação e de subjugação. O codificador diz preferir o termo subjugação em lugar de possessão, de uso mais antigo. Afirma que, ao seu ver, ambos os termos são sinônimos, preferindo, entretanto, adotar subjugação, que referia-se a obsessões mais graves. Justifica a sua opção dizendo que a palavra possessão implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, o que não é verdade nem acontece, pois todos os seres têm as mesmas possibilidades de evolução e de progresso. E ainda que implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de espécie de coabitação, ou seja, ficar junto, né? Quando realmente o que existe é uma constrição. Entretanto, revendo o assunto em A Gênesis, o capítulo 14, item 47, o mestre Lyonês passa a adotar o termo possessão, talvez por ser este o uso mais popular, esclarecendo então que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, tomando-lhe o corpo para domicílio, sem que esse, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Então, veja, o que acontece nesses casos é que o espírito obsessor, ele fica simbioticamente ligado ao encarnado. E aí você não sabe quando é um ou quando é outro falando, tá? A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado. Vejam, frisando bem, não pode. Pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, o corpo é sempre do médium, tá? O espírito obsessor não pode tomar o lugar do encarnado. Isso é impossível de acontecer. Ele pode influenciar muito, né? Kardec ressalta também quão graves são as consequências da fascinação. Entre todas as modalidades, talvez seja esta a mais difícil de ser tratada e curada. O que se observa nesses casos é que a pessoa fascinada se compraz
sobremaneira com a situação em que vive. Iludida pelo obsessor, que alimenta a sua vaidade exacerbada, cada vez mais intrincada, e torna a questão à medida que o enfermo passa a necessitar da aproximação do fascinador, numa simbiose completa em que ambos se obsediam mutuamente. Presenciamos um caso desse tipo. L, que ela não quis dar o nome, né? L é portadora de uma fascinação que se tem demonstrado resistente a quaisquer orientações. Certa feita apresentou no Centro Espírita Ivon Costa, dizia ser um médium em grande atividade mediúnica e desejosa de frequentar as reuniões que julgava adequada o seu grau de desenvolvimento. Contou que exercia sua mediunidade em casa, já é um problema, né? Porque a gente sabe que em casa não existe a proteção de todos os espíritos, aí entra qualquer espírito para obsediar a pessoa, já começa aí o problema. Então, contou que exercia sua mediunidade em casa, onde recebia, através da psicografia e da psicofonia, conselhos para todas as pessoas do seu conhecimento, solicitados ou não. Então, isso não pode, em hipótese nenhuma, tá? Mediunidade é sempre dentro de um centro espírita. Embora a gente seja médium 24 horas por dia, né? No auxílio das pessoas, uma série de coisas. Mas psicofonia, psicografia, só dentro de um centro espírita. Esclarecia que, quanto aos inconvenientes desta prática, foi convidada a frequentar as reuniões públicas e aconselhada a não se descurar do estudo da doutrina e do labor da caridade. Ela realmente frequentou durante certo tempo as reuniões públicas, mas passou a trazer páginas que afirmava serem psicográficas, constando de conselhos e orientações assinaladas pelos mentores do centro e recebia-as em seu lar. Tais mensagens eram completamente desconexas, confusas e incompreensíveis, embora ele as julgasse de alto nível. Manteve-se avessa a qualquer ponderação, irredutível em seu ponto de vista, e achando injustas todas as observações que lhe foram feitas, com discrição e carinho, afastando-se em breve do centro. Uma coisa que a gente precisa ressaltar é que o médium obsediado nunca acha que está obsediado. Esse é o maior problema de todos. Muita atenção nisso, hein? Soubemos que ele tem percorrido outros centros da cidade e agindo da mesma maneira. Jamais admitiu que possa estar sendo vítima de um espírito mistificador. E, tal como Kardec esclarece, com características principal dessa modalidade de obsessão, afasta-se de toda e qualquer pessoa que a possa orientar, né? Então, essa é a fascinação. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se insular, chegando mesmo não raro a ordená-lo. Esse comentário de Kardec e o que transcrevemos a seguir são a maior relevância para que se perceba a diferença existente entre a atuação de um espírito desejoso de enganar e fazer o mal, e ao espírito que somente pratica a caridade e o amor, ensinando o bem e a verdade. Diz-nos o mestre Lyonês, referindo-se à análise das comunicações, repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada tem de temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isto provam o que são. Idênticos proceder
vale para os médiuns. Aqueles que se melindram por uma ou outra observação que se lhes faça, que por qualquer motivo sintam-se feridos no seu amor próprio e que por isso se afastem da reunião, estarão provadamente sob o assédio de obsessores. Prestem atenção nisso, hein? Há muitos médiuns que se julgam infalíveis e, o que é mais sério, jamais admitem que possam sequer sofrer uma influenciação espiritual de ordem inferior. Juntam-se imunes como os que vacinados contra as obsessões, né? Veja, aí o médium pode ser fascinado por várias coisas, por sexo, por achar que conhece tudo, é só ele que é o dono da verdade, porque os guias dele o orientam. Então, vejam, os médiuns têm que tomar muito cuidado com isso. No entanto, como é fácil resvalarmos, como somos frágeis perante as nossas próprias fraquezas, como somos visados. Claro, os espíritos querem nos derrubar sempre, querem pegar o médium, para que ele não possa transmitir a doutrina a outros, é claro isso. Mas precisamos ter força, estar sempre estudando e sempre fazendo caridade para que os bons espíritos estejam ao nosso lado. Mas continuando aqui, façamos ecoar em nossos ouvidos, em nosso coração, a advertência notável de André Luiz, já citada no capítulo 4 da primeira parte. Gradação das obsessões. Quando ele diz que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsediados em alguns minutos, doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lamentáveis da desarmonia. Quem de nós pode afirmar o contrário? Cônscios das nossas fraquezas, recordamos ao Senhor, dizendo-lhe: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Bom, e assim nós terminamos mais esse capítulo, que é muito importante. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Obrigado. Até o próximo capítulo.